usa, Espírito Santo, Ele, para que venha falar com a tua igreja. Meu Pai, almas que entraram aqui, meu Pai, cansada, almas que entraram sobrecarregadas, Senhor, que venha, meu Pai, ali, Senhor, ser liberta nesta noite. Não sabemos, meu Pai, como entrou, meu Pai, a cada alma, a cada coração, almas que entraram vazias, meu Pai, que venha sair cheia do Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Fala, meu Pai, com a tua igreja, e te apresentamos a vida dele, meu Pai, a cada dia. Que o Senhor venha, meu Pai, usá-lo para ministrar a tua palavra, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém e graças a Deus. Amém, louvado seja o Senhor. Abra a sua Bíblia, pode sentar. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26. Amém? Mateus, no capítulo 26, versículo 41. Mateus 26, versículo 41. Louvado seja o Senhor. Mateus 26, 41. Amém? Presta bem atenção, em nome de Jesus. 26, 41 de Mateus, capítulo 26, versículo 41, que fala que é assim: vigiai e orai. Amém? Só até aí. Então, meu irmão, ele fala para nós vigiarmos e orar. Então, nós temos que vigiar, não é só em coisas erradas, beber, fumar, se prostituir, fazer alguma coisa que peque contra Deus. Nós temos que vigiar também naquilo que Deus tem falado conosco, naquela palavra, naquela promessa, naquilo que Ele nos tocou, nos despertou para o mal, e nós não fazemos. Então nós não estamos vigiando. Então ele fala: vigiai e orai. Então eu tenho que vigiar, eu tenho que lembrar o que Deus falou comigo, o que Ele pediu para me fazer, o que Ele pediu para me deixar de fazer, o que eu tenho que assumir, o que eu tenho que tomar posse. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Crônicas, abre aí em nome de Jesus. Crônicas, capítulo 17, Segundas Crônicas, capítulo 17, abre aí em nome de Jesus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 17. Louvado seja Deus. Vai para o capítulo 17 aí, no versículo 3. Segundo livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 3. Amém? 17:3, que fala aqui assim: e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins. Então, por que Deus foi com Josafá? Porque ele se engraçou de Josafá? Não, porque Josafá, ele andou nos primeiros caminhos de seu pai Davi. Davi era pentavô de Josafá. Então Josafá fez o quê? Ele lembrou, ele vigiou. Como é que meu pentavô vencia as batalhas? Como é que ele se fazia para vencer as guerras? Como é que Deus abençoava ele? Então ele observou a maneira, o procedimento do pentavô dele. Para quê? Para fazer igual. Então o quê? E Deus foi com Josafá, por quê? Porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Então ele lembrou, ele começou a pesquisar como é que meu pentavô vencia as batalhas. Como é que ele ia para a batalha com Deus? Como é que ele se fazia as coisas? Então ele observou, colocou em prática, e Deus deu a vitória para ele também. Então nós temos que lembrar, igreja, dos primeiros caminhos, quando nós viemos a Deus, o que é que Deus falou para mim, o que é que Deus falou para você, qual foi a promessa, o que Ele nos mandou fazer ali, da maneira que Ele nos pediu,
Então nós temos que vigiar nessas coisas ali. Muitas das vezes Deus fala, se cala, e nós não nos calamos. Vigia nisso e nós não vigiamos. Faz e nós não fazemos. Deixa, ou seja, toma posse e nós não tomamos ali. Quando é para nós assumirmos, não assumimos. E quando é para nós não assumirmos, assumimos. Então não estamos vigiando. Nós temos que lembrar, meu irmão, o Evangelho são peças de Deus, são palavras que têm que se encaixar. Se nós não prestarmos atenção na primeira aula, na quinta estamos totalmente perdidos, na 10ª nem se fala. Então, quando viermos à casa de Deus, temos que vigiar em quê? No que Ele está falando no culto, desde o começo do culto, desde os louvores, das oportunidades, da palavra que vai se ministrar, como é que Deus está falando, meu Deus, ali, nós temos que ir entendendo ali, Deus abre a minha mente, a nossa mente tem que estar dentro da casa de Deus. Na hora que nós estamos aqui dentro, temos que vigiar para quê? Para a nossa mente não ficar vagando com os problemas, com as situações do dia a dia, lembrando de alguma coisa lá fora. Não, eu tenho que ficar focalizado justamente na palavra. Olha, você quer conversar? Depois do culto nós conversamos ali. Atender celular jamais, ou não olhar para a esquerda e para a direita. Para quê? Para entender, meu irmão, o que é que Deus está falando. Então eu tenho que vigiar desde o primeiro momento que eu ponho o pé, não só no momento que eu ponho o pé dentro da casa de Deus, mas lá fora também, ou aquilo que Deus nos manda fazer. Então o que aconteceu aqui? Versículo 3: e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou Baalins, antes buscou ao Senhor, Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o seu reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presente a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância, e exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Ben-Ail e a Abadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, e Asael, e Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobe-Adonias, e com eles os sacerdotes Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, e tinha consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. Então o que é que estava acontecendo? O irmão, os reinos da terra estavam todos se levantando para quê? Para guerrear contra Josafá. Josafá, ele tinha um exército também. Estava se levantando muitos reis para ir para a batalha com Josafá. Josafá já estava ouvindo rumores ali, olha. Estão se levantando o rei tal, os reis da terra, para se levantar contra ti, Josafá. Vão fazer guerra contra a sua pessoa ali. O que é que Josafá fez? Pegou homens capacitados, homens ensinados na palavra de Deus, e falou o quê? Vão a essas cidades e preguem o Evangelho, ensinem ali a esses povos. Então, quando Josafá enviou esse povo, capacitados, sacerdotes, levitas ali, para ensinarem o povo ali, meu irmão, não houve mais guerra contra ele. O inimigo, meu irmão, ali se tranquilizou, não teve mais desejo de combater contra Josafá, e Deus deu a vitória para ele. Meu irmão, muitas das vezes ganhamos vitória, e ganhamos sim, quando usamos a palavra de Deus. Toda batalha sem a palavra de Deus colocada em campo é batalha perdida.
mas quando nós conseguimos usar a palavra de Deus com sabedoria, naquela situação, na vida daquela pessoa, meu irmão, no momento, numa ocasião, que as coisas parecem que está tudo ao contrário, meu irmão, não tem situação que não se resolva. Josafá, ele tinha um exército, ele poderia ir pela força do braço ou pela palavra de Deus. O que é que ele fez? Eu vou ir pela palavra, vou mandar pessoas lá para ensinarem a palavra, o livro da lei. O que aconteceu quando ele ensinou? A Bíblia fala aqui, no versículo 10, e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra, que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Então, quando uma pessoa ela é ensinada, quando o evangelho é pregado, meu irmão, ali, a palavra de Deus é ensinada, meu irmão, dá muito resultado. Tudo é pela palavra, não é por força, não é por violência, é pela palavra, é aplicar a palavra de Deus, é ensinar aquela pessoa, é mostrar pelas escrituras que o problema não se resolve assim e nem acolá. Tudo é pela palavra, tudo é pelo Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes não vigiamos e queremos usar a força do braço, o grito, impor ali a autoridade, o autoritarismo, que é uma coisa muito além, não é a mesma coisa de autoridade para autoritarismo. Então, meu irmão, Deus nunca pode operar desse jeito. Josafá, ele poderia ter ido com o exército dele, mas ele fez o quê? Ele aplicou a palavra de Deus. Quando ele fez isso, os povos das nações, os reinos que estavam ao redor dele, para guerrear contra ele, não guerrearam mais. Muitas das vezes, a tempestade, o problema não cessa na vida de uma pessoa, porque a pessoa está usando outro tipo de ferramenta, outro tipo de arma, e nessa arma, Deus não opera. Mas quando Josafá usou essa arma, o que aconteceu? Versículo 11. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo. Também os arábios trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Meu irmão, o inimigo, depois que a palavra de Deus foi pregada, ensinada no território deles, eles se acalmaram. O que é que fez Deus? Fez até os inimigos ter paz com Josafá. Os inimigos pegaram bode, carneiro lá, vão presentear Josafá. Como é que os filisteus nunca foram amigos do povo de Deus? Os filisteus sempre se levantaram contra o povo de Deus, sempre foram inimigos ali. Inimigos mesmo ali, igreja. Mas quando, meu irmão, a pessoa anda bem nos caminhos de Deus, Deus faz com que até seus inimigos tenham paz com ele. Às vezes a pessoa fala: Deus, eu estou cheio de inimigo, é inimigo para um lado, inimigo para o outro, eu só tenho inimigo na vida. Tem alguma coisa errada com a pessoa, porque se você andar bem, Deus vai levantar, meu irmão, dentre os inimigos, alguns ali para te ajudar. Pessoas que quando você está bem, ainda que te desejavam mal, que tentavam fazer algum mal contra a sua pessoa, Deus vai fazer essa pessoa até, meu irmão, te ajudar em alguma situação da vida. O próprio Deus vai tocar neles, vai mudar o pensamento deles e vai inverter aquela intenção maligna numa intenção boa. Se você abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 16, Provérbios, igreja, depois de Salmos, Provérbios. Por que os inimigos de Josafá começaram a dar presente para ele? Porque o inimigo não dá presente para o outro. Eu nunca vi o inimigo querer ajudar o outro, jamais. Muito menos dar presentes. Provérbios 16, versículo 7. Provérbios 16, no versículo 7, amém? Que fala aqui assim: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Então o segredo, meu irmão, é o quê? Os caminhos do homem agradar a Deus.
Muitas das vezes queremos agradar nosso inimigo, queremos agradar as pessoas que não vão com a nossa cara, queremos presentear, queremos, meu irmão, fazer um arrumadinho para ninguém se levantar, para algo não acontecer, para não, meu irmão, não é dessa maneira. Agrade a Deus, que Deus toma conta dos seus inimigos. Comece a agradar a Deus, obedecendo, vigiando, orando ali, meu irmão, fazendo a vontade do Senhor. Os inimigos, Deus que vai tratar com eles, vai, meu irmão, fazer igual fez aquele leão ali quando Daniel jogaram Daniel na corda dos leões, até os leões se acalmaram ali. Deus tem um poder, meu irmão. Então fala aqui o que no 7? Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz com que ele tenha paz com ele. Mas quando o homem anda desagradando a Deus, é inimigo para um lado, inimigo para o outro. Meu irmão, para onde a pessoa vai, aparece inimigo. Mas é tanto inimigo, Cristo. Aparece problema, aparece dificuldade, aparece isso, porque a pessoa não está andando bem com Deus. Mas se você está bem com Deus, até uma pessoa que é de outra religião ajuda você. Deus vai e toca e meu Deus, como é que pode? Até aquela pessoa está me ajudando, olha, está dando uma indicação na porta do trabalho, está trazendo isso, está me presenteando. Deus, meu irmão, faz coisa tremenda. E as pessoas não compreendem ali, muitas das vezes. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de 2 Crônicas, vai para lá, segundo livro das Crônicas, presta atenção mesmo, igreja. Porque, meu irmão, é nesse prestar atenção, nisso que nós guardamos, é o que nós estamos vigiando já. A pessoa que ela não guarda a palavra de Deus, não lembra o que Deus tem falado, então ela não está vigiando ali. Segundo as Crônicas, capítulo, deixa eu me ver aqui, capítulo 14, segundo o livro das Crônicas, capítulo 14, abre aí em nome de Jesus, que fala aqui assim: e Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos, meu irmão. Presta bem atenção aqui. Fala o que aqui? E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. Continuando. Segundo as Crônicas 14, agora no versículo 2. E Asa fez o que era bom aos olhos do Senhor, seu Deus. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e os quebrou, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o rei esteve quieto diante dele. Meu irmão, o rei não teve quieto diante de Asa 10 anos. Deus colocou Asa, meu irmão, em um reinado, em um lugar que não precisou Asa nem levantar muros altos, fortaleza para se proteger do inimigo. Quando uma pessoa está bem com Deus, confiante na fé, não precisa a pessoa se armar até o dente para, meu irmão, eu tenho que ter uma manga na carta, bispo. Não precisa você ter manga na carta. Você tem que ter a palavra de Deus, tem que ter a fé ali. Então Asa fez o que era certo ali diante de Deus, tirou os altares, quebrou os bosques. Asa fez tudo certo. O que é que estava acontecendo? Deus já tinha deixado Asa 10 anos de paz. O reinado de Asa estava 10 anos já em paz. Muitas das vezes, meu irmão, nós pensamos que para Deus estar na nossa vida, nós temos que estar numa tribulação tremenda. Ah, bispo, tem alguma coisa de errado comigo. Eu acho que as coisas não estão acontecendo, ninguém está se levantando,
não estou passando por um problema nenhum, acho que Deus não está comigo não. Isso é o pior entendimento que tem. Nós não temos que estar passando tribulação, sofrendo, doentes, na miséria, e gente afrontando nossa pessoa para Deus estar conosco. Não, meu irmão. Porque o reino esteve diante de Asa em paz 10 anos. Se Asa tivesse continuado ali, sem um temor, confiando em Deus, Deus tinha feito Asa passar mais 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos em paz. Mas o que é que fez Asa? A Bíblia fala aqui, no versículo 6, e edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Então, por que ele foi edificar a cidade? Se a coisa estava bem, ele pensou o quê? Peraí, a terra está quieta demais. Eu tenho que ter uma carta na manga, eu tenho que me prevenir, vai que o inimigo vem na hora dessa. Então, quando Asa fez isso, sem orar a Deus, ele abriu, meu irmão, os olhos do inimigo. O inimigo começou a enxergar ele de longe. Quando nós não fazemos o mal, que, meu irmão, não foi orar diante de Deus, mas aparece inimigo de toda parte. Só basta nós fazermos o mal, tomarmos uma atitude ali, sem, meu irmão, consultar a Deus. Asa fez o quê? Eu vou edificar esses muros aqui, essa cidade. Mas Deus não mandou. Se ele tivesse orado, Deus falasse: Asa, construa os muros aí, Asa. Mas ele não orou. Ele fez por conta própria. A Bíblia fala aqui, no versículo 7, disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades e cerquemo-las. Olha o terror. Deu muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamos-lo e demos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. O que aconteceu? Ele disse: vamos edificar os muros em redor, enquanto a terra está quieta diante de nós. Então, dentro dele vem um temor, vem um receio, um medo, um pressentimento maligno. Não tem pessoas, meu irmão, que a coisa está andando bem, mas parece que o inimigo quer colocar dentro da pessoa: eu acho que vai acontecer alguma coisa, está tudo muito quieto, está parado, tem alguma coisa de errado. Meu irmão, é a pessoa mesmo que abre os olhos do diabo, os olhos do inimigo, com esse pressentimento: eu acho que alguém vai me trair, eu acho que eu vou ser apunhalada, eu acho que, eu não sei, meu irmão, eu acho que vai dar errado para mim, não sei se vai dar certo. Olha, eu estou com pressentimento, vai acontecer uma coisa terrível na minha vida. Que coisa é essa? Jamais, não, nem 1000 cairão ao meu lado, 10 à minha direita. Deus está comigo. Deus já me preparou para as traições, Deus já me preparou para as decepções, eu já estou preparado. O que vier, eu já estou aqui preparado. Você sabe o que é uma pessoa preparada? Que não se abala mais por nada, com ninguém. Porque você não coloca seu foco, a sua confiança em nada nem em ninguém. O seu foco, primeiramente, é na palavra. O que vier é lucro. O que vier é da parte de Deus. Deus tocou, Deus fez, mas a sua confiança está em Deus. Por que é que muita gente se decepciona, para, ali o inimigo pega de surpresa, dá uma rasteira, dá um golpe, a pessoa cai. Ali, eita, perdi as forças. Ah, meu Deus, porque a pessoa estava colocando a confiança em alguém ou em alguma coisa. Mas foi o que Asa fez. Colocou a confiança dele em quê? Nos muros. Começou a edificar os muros. Ele perdeu a confiança total em Deus. Meu irmão, dava 10 anos. Poderia Deus ter dado mais 10 anos? Ter dado 30 anos, 40, 50. Deus pode, meu irmão. Não coloca na mente esse negócio: está tudo muito bem na minha vida, tem coisa errada. Tem uns ensinamentos aí que fala que quando a coisa está indo bem, é porque Deus não está com uma pessoa. Que coisa é essa? Você tem que estar tribulado, você tem que estar doente, você tem que estar passando fome, você tem que estar sendo apunhalado, você tem que estar sendo afrontado para Deus estar. Não, não é isso não, igreja.
Ali, é claro que a Bíblia fala: no mundo tereis aflição, tem bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia também fala em Mateus: quando vos caluniarem, perseguirem, injuriarem, blasfemarem, por amor do meu nome, alegrai-vos. Isso aí, nós vamos passar essas coisas, é normal passar, porque a Bíblia falou: mas viver debaixo de uma tribulação, debaixo de uma miséria, debaixo de uma enfermidade maldita, isso já não é de Deus. Debaixo de uma depressão, debaixo de uma angústia, debaixo de não sei o que mais, nada disso. Deus é o Deus que nos dá repouso, amém? Então, meu irmão, o que aconteceu? Quando ele edificou isso, aconteceu o quê? Versículo 8, vai para o versículo 8. Tinha, pois, Asa um exército, 300.000 em Judá, de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. E Zerá é o inimigo de Asa, o etíope, saiu contra ele com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Olha aí, o inimigo veio, avistou Asa de longe, mas veio com 1 milhão de soldados, 300.000 carros. Só porque Asa começou a edificar os muros, o inimigo já começou a se levantar. Mas o inimigo não sabia, Satanás, às vezes porque a pessoa dá um passo errado na vida, o inimigo pensa que ganhou a batalha, mas não vai ganhar. Se a pessoa se arrepender naquele momento do ato errado e dizer: Deus, eu errei, Pai, eu pequei, naquela hora entra a misericórdia de Deus. Naquela hora Deus se levanta para guerrear a seu favor também, porque você reconheceu, eu reconheci meu erro ali, pedi perdão para Deus, e Deus é um Deus muito misericordioso, igreja. Então Asa, quando viu o inimigo se levantar contra ele, com 1 milhão de soldados, 300.000 carros, ali, Asa fez o quê? Versículo 11. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, que é porque o poderoso, que o de nenhuma força, ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes, meu irmão. Então não há batalha, meu irmão, que se nós clamarmos a Deus, Deus não atenda. Por mais que nós erramos na vida, ali, se nós se arrependermos, é: Deus, eu tomei um passo errado, Pai. Eu fiz o que era errado, eu vacilei, eu não vigiei, eu dei um passo mais do que o Senhor mandou. Nessa hora nós clamamos a Deus, Deus perdoa as nossas falhas e se põe novamente como nosso advogado, Jesus Cristo. Ele começa a advogar nossa causa, e o inimigo se levanta, ele vem e advoga. Amém? Se você abrir a sua Bíblia, para nós finalizarmos, em 2 Crônicas 20, abre em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 20. Louvado seja o Senhor. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. E
Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Meu irmão, no momento da batalha, Asa fez uma reunião ali, meu irmão, com todo o povo de Judá. Asa se pôs de pé e Asa começou a engrandecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus, meu irmão. Ele começou a proferir palavras de grandeza, de poder ao Deus que ele serve. Ele falou o quê? Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não é Deus dos céus, coisa grande, pois és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Meu irmão, na hora da batalha, na hora da guerra, do problema, da situação, da tentação, nós temos que exaltar o Deus que nós servimos. Nós temos que dar glória para Ele, porque Deus, o Senhor é poderoso, Pai. O Senhor vai resolver esse problema, eu creio. Meu Pai, não há nada que te possa resistir. O profeta Isaías falou: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Então nós temos que engrandecer o Deus que nós servimos. Mas muitas pessoas parecem que servem um Deus derrotado, um Deus que não pode ou só pode fazer alguma coisa ali. Deus pode fazer tudo. O apóstolo Paulo falou: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então nós temos, meu irmão, que engrandecer esse Deus. Nós temos que exaltar o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus dominador, é um Deus que ninguém pode resistir a Ele, meu irmão, nem uma nação, nem um Deus, nada pode suportar o poder desse Deus. E não há problema, não há, meu irmão, dificuldade, não há empecilho, obstáculo, gigante, barreira, que não caia por terra diante desse Deus. Diante da grandeza desse Deus. Foi o Deus que criou os céus e a terra. Ele falou que o céu é o seu trono e a terra é os cabelos de seus pés, e que ele segura o mar com a ponta, com a palma da sua mão. É um Deus, meu irmão, poderoso. É um Deus que está sentado no Salmo 82:1, na congregação dos poderosos. É um Deus que julga o meio dos deuses. É um Deus forte, igreja. Agora, por que eu vou ficar, meu Deus, murmurando